dia, meu nome é Adriano Meirelles, eu faço parte do time comercial aqui da Svotec Termoindustrial e hoje quero aí agradecer a todos que estão presentes na nossa primeira palestra técnica, aí já visualizando uma nova modalidade aí dentro do mercado e da área comercial para as empresas nessa época de pandemia, né, de Covid-19, coronavírus. Quero também aí informar a todos que nós estamos seguindo todas as regras da OMS e trabalhando aqui, graças a Deus, com a nossa fábrica localizada na cidade de Montemor, empenhando aí todo o esforço necessário para que a gente possa cumprir com os compromissos que a gente tem com os nossos clientes, fornecedores, parceiros, dentro desse mercado de bens de capital. Eu vou agora solicitar aqui a nossa equipe que mute o microfone de todos, para que a gente tenha uma melhor qualidade aí na transmissão da nossa palestra técnica, da nossa live. Então, nesse momento, a gente vai estar desligando o microfone e a gente pode estar se comunicando por chat. As perguntas, as questões, vocês podem nos enviar via chat, que a gente vai estar respondendo a vocês no final da palestra. Hoje é o nosso início, nós estaremos falando de abraçadeiras e acoplamentos especiais da Svotec, e todos aí que conhecem a Svotec sabem que é uma empresa familiar. Estamos há 55 anos no mercado, fornecendo soluções de engenharia e tecnologia a equipamentos de processo. Se inscrevam nas nossas palestras, nas nossas lives nas próximas semanas, tem muita coisa interessante. A Svotec é uma empresa de alta tecnologia, vem trazendo muita novidade aí para o mercado nacional de equipamentos de processo. E agora eu passo a palavra ao palestrante de hoje, que é o Rodrigo Tavares, que vai falar sobre uma unidade de negócios que nós temos dentro da Svotec Termoindustrial, que são acoplamentos e abraçadeiras especiais, tá? Sejam bem-vindos, obrigado pela participação, fiquem até o final com a gente e não deixem de perguntar e tirar suas dúvidas necessárias via chat que responderemos no final. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos e mais uma vez agradeço aí a presença e a participação de todos. Apareceu o Almeida. Ele vai liberar a sua entrada, acabou de liberar. Não, mas eu não quero aparecer lá. Né? Então, também não sei, mas quem tem que fazer isso é o André lá. Esse cara aí. Então, ele está assistindo. André, a tela tá dupla. Bom dia a todos. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco online hoje. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho mais sobre a possibilidade de negócio de acoplamentos especiais. Hoje falaremos de abraçadeiras de reparo, que são muito empregadas em manutenção, que são muito empregadas em intervenções de linhas. E o melhor de tudo isso, você pode fazer essas intervenções mesmo com as linhas em operação. Isso é muito legal. Então, nós estamos aqui, como o Adriano bem disse, tomando todas as precauções de acordo com as normas e recomendações da OMS, quanto à prevenção e o enfrentamento ao novo coronavírus. Hoje estamos aqui sem máscara, obviamente, para poder falar melhor aqui com vocês, mas numa sala à parte e com uma equipe muito reduzida, tomando todos os cuidados, e eu faço novamente um agradecimento a todos vocês que estão aqui online com a gente, ok? Bom, vamos lá. Eu sou o Rodrigo Tavares, eu sou supervisor técnico comercial da unidade de acoplamentos especiais da Svotec, sou especialista e responsável técnico pela unidade, e nesse slide estão os meus contatos, tanto o fixo quanto o WhatsApp e o e-mail. Ao final dessa palestra, eu farei algumas respostas de perguntas técnicas que eventualmente poderão surgir ao longo das explicações. Nós temos um período previsto aqui de 45 minutos para o total dessa apresentação, onde nós faremos, inclusive, também uma apresentação técnica de prática com pressurização de uma abraçadeira aqui ao vivo, ok? Aqui nesse primeiro slide, agora a gente tem uma aplicação típica de como não utilizar um acoplamento. Essa é uma aplicação em que o cliente utilizou para sobrepor um flange. Ela não é não
para esse tipo de propósito. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito da utilidade. A gente já mostra aqui como não utilizar. Então, eu vou fazer aqui algumas provocações nesse início, de que sincronizar tempo e recursos, ainda mais em tempo de pandemia, é um bom desafio? Essa é uma pergunta que muitos de vocês podem ter uma resposta do tipo, lógico que é. Então, hoje a gente tem equipes reduzidas, nós temos custos desafiadores, nós temos a problemática de talvez não adquirir novos equipamentos, mas sim confiabilizar aqueles já existentes nas linhas, e o nosso produto ele vem exatamente nessa mão. Ok? Slide, André. Bom, essa é a nossa linha, nosso cockpit de produtos. Nós temos uma linha completa, onde na primeira imagem superior do canto esquerdo a gente tem a Metal Grip, depois a Grip L, depois a Flex, a Plast Pro, e embaixo as duas abraçadeiras que nós temos em linha hoje, que são a Open Flex e a Asvorrap. E a gente vai falar hoje focando exatamente nessas linhas. E na próxima live técnica, na segunda rodada, que nós teremos futuramente, nós vamos especificamente falar de acoplamentos que são empregados nos projetos do zero, naquelas situações em que vocês podem, eventualmente, substituir solda, flange, etc. Aqui hoje a gente vai falar especificamente de reparos. Falando um pouquinho do histórico, a Straub, The Original, que é o slogan deles, eles fazem parte do grupo Aliaxis, é um grupo grande de empresas, é uma empresa estabelecida na Suíça, pioneira em soluções para engenharia de tubulações, presente há 52 anos no mercado e em mais de 40 países, com mais de 14 mil colaboradores no grupo Aliaxis como um todo. A Asvotec, ela é uma empresa estabelecida em Montemor, São Paulo, com 55 anos de existência, como o Adriano disse, figurando há mais de 35 anos como fabricante nacional dos acoplamentos e abraçadeiras Straub. Nós temos um contrato de licenciamento e transferência de tecnologia que nos permite tanto produzir quanto aperfeiçoar os acoplamentos da Straub. Nós temos engenharia própria também, lógico, sempre com o aval da nossa licenciadora na Suíça. Ela figura como uma dos 4 fabricantes presentes em todo o mundo. Quem são os 4 fabricantes? Suíça, Canadá, Japão e nós aqui no Brasil. Nós contamos hoje com 12 empresas que fazem parte do nosso corpo de distribuidores autorizados em todo o Brasil. Muitos deles estão online aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês, aproveitando. E que já datam contratos de mais de 20 anos com a gente. É uma equipe muito experimentada, treinada pela própria fábrica, por mim pessoalmente, e que tem uma grande tarimba técnica capaz de poder também dar todo o suporte para o cliente final junto com a fábrica. Nós temos hoje 98% de conteúdo local, o que é muito bom em momentos de dólar alto, euro, franco suíço. Nós não temos tanta dependência da nossa licenciadora, então são poucos componentes que ainda vêm de lá, mas que nós temos estoque controlado desses itens que não impactam não nos nossos prazos de entrega. Bom, aqui eu tenho algumas provocações para você que está aí do outro lado, para vocês perceberem um pouquinho a diferença entre preço e valor. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui, a primeira provocação é: quanto custa a minha linha mais crítica parada? Quanto custa aquela linha vazando? Ela parou, a linha parou, não está operando. Eu não sei aí, honestamente, você que está do outro lado, se sua linha é química, petroquímica, óleo, gás, combustível, ácidos, etc., mas quanto custa essa linha? Uma linha, por exemplo, vamos colocar uma linha típica de 4 polegadas do seu produto mais crítico e mais valoroso dentro do seu processo. O método de reparo que você usa hoje, ele te traz confiança de durabilidade, de segurança operacional? Quantas intervenções na mesma linha você tem feito? Você usa de mão de obra qualificada para reparar a linha? Usa ferramentas especiais para reparar esses tubos? O método hoje utilizado, ele é totalmente compatível com o seu fluido? Isso é muito importante. Isso diz respeito à qualidade e à durabilidade também do seu reparo. Todos os colaboradores dominam essas técnicas de reparo? Quanto tempo, em média, eu utilizo
para reparos. Quanto gasto do meu tempo? Isso é custo também, ok? Porque utilizar a tecnologia, agora vem as respostas a essas provocações. É um produto ágil. Você tem o tempo exatamente reduzido para a intervenção. Pessoal, eu vou fazer um pequeno comunicado aqui, jogo rápido. Por favor, para que a gente tenha a nossa live um pouquinho mais veloz, desliguem as suas câmeras, por gentileza, especialmente o senhor Carlos Amorim, que está agora com a gente. Desliguem a câmera por conta de divisão de banda, tudo. A gente melhora um pouquinho mais a nossa resolução aqui, a nossa comunicação ela fica mais rápida, com melhor resolução. Muito obrigado. Bom, voltando, agilidade, segurança, ele é seguro, é confiável, ele é dimensionado ao seu processo, ele é reaproveitável. A abraçadeira, você usou ela, você vai fazer uma substituição daquela linha, limpa ela, volta para o estoque. Ela é possível ser reaproveitada, ela é econômica, você não precisa de mão de obra qualificada. A pessoa com o manualzinho de instruções que a gente manda, que são 5 etapas, você consegue fazer essa instalação sem qualquer problema. Você elimina do seu custo também, além da mão de obra qualificada, os ensaios não destrutivos. Tá? Isso é muito importante. O suporte técnico nosso, ele é especializado. Nós temos aqui uma equipe comercial e técnica muito bem preparada, muito bem amparada, para poder te dar todos os nortes, todas as orientações técnicas para que você tenha aquela segurança na hora de instalar o produto. Nós oferecemos treinamentos gratuitos, teóricos e práticos. Nós já fizemos, talvez com alguns de vocês que estão aqui, talvez alguns lembrem da minha pessoa. Nós fizemos isso algum tempo atrás, em algumas unidades da Petrobras, nós fizemos na Universidade Petrobras, nós fizemos no SEMPES, nós fizemos junto à Sabesp, o grupo todo Sabesp, em fábricas de fertilizantes, papel e celulose e muitos outros clientes de vários segmentos. Presença comercial, então nós, como comentei no começo, nós temos 12 empresas atuando como distribuidores autorizados em todo o Brasil, com estoques localizados para vocês, dos diâmetros mais conhecidos e mais tidos como padrão dentro do mercado. Nós falaremos hoje, então, de 2 conceitos básicos, de abraçadeiras que são equipadas com sistema de vedação progressiva, na imagem da esquerda, e com vedação reticulada, que é a imagem da direita. A da esquerda é a OpenFlex, a da direita é a ASVOREP 300. A ASVOREP 300 ela é para reparo de tubos de todos os materiais. Depois, a hora que a gente findar a parte de slides aqui, o nosso suporte que vai jogar a imagem para mim, eu vou mostrar para vocês as peças físicas e as funcionalidades delas de forma mais didática. Ela é feita de 60 até 320 para esses diâmetros, e nós também estamos agora produzindo para diâmetros de até 600. Estamos isso numa escala mais reduzida, e conforme você vai tendo o aumento dessas áreas de passagem, você, logicamente, tem um decréscimo das classes de pressão. E, para reparo de tubos de todos os materiais também, a linha OpenFlex, podendo ser no modelo monopartida, com uma sequência de 2 parafusos, ou então bipartida, com uma sequência de 4 parafusos. O que acontece? O que é um diferencial do nosso produto? Fazer um apêndice aqui agora. É colocar em mente que os nossos produtos eles não possuem peças soltas. Eles são componentes únicos. Tá? Mesmo as bipartidas, elas possuem sistemas de trava de segurança nos parafusos, de forma que eles não caiam. Os eixos, eles são fixados, funcionados na própria carcaça, eximindo-se, então, a necessidade de colocar uma porca, ok? Então, nós não temos, peças soltas. Esse é um grande ganho. Imagine só, você está com água até o peito e um parafuso ou uma porca ou um componente cai e você não consegue fazer aquele reparo naquele momento, tá? Então, a OpenFlex é para furos e trincas menores, entre 35 e 91 milímetros, e a ASVOREP para furos e trincas até 150 milímetros. A OpenFlex ela tem esse perfil de vedação, é um perfil de vedação de lábio,
vedação por lábios, é como se fosse lábios dinâmicos, como se fosse um retentor. Imagine um retentor onde as extremidades fazem a selabilidade do seu sistema. Então, leia-se que quanto maior a pressão, melhor e mais eficiente será a vedação. A Asvorep 300, ao lado direito, ela já tem um perfil reticulado e côncavo. Ela forma como se fosse um perfil em V. Então, à medida em que o tubo, você pressiona ela sobre o tubo, tonifica-se esse perfil e ele expulsa o oxigênio, fazendo a vedação praticamente que hermética. Os elementos de vedação variam de acordo com a aplicação. O que a gente tem que ter em mente agora, nesse momento? Temperatura, fluido, ciclos térmicos, a pressão de trabalho, a concentração desse fluido. Todos esses requisitos, eles nos dão subsídios técnicos para que nós possamos dizer para você, olha, cliente, o elemento de vedação compatível à sua aplicação é X, ok? Bom, vamos lá. Aqui nós temos um vídeo, eu peço para que o nosso suporte dê um play nesse vídeo, mostrando como efetivamente funciona a vedação progressiva. Está embaixo, lá da esquerda. A vedação progressiva das abraçadeiras Open Flex. Então, imagine ali, a gente tem um gap que simularia o furo, e o fluido caminha por essas extremidades e atua no lábio de vedação, onde a pressão faz com que essa câmara, vamos assim dizer, que esteja no lábio de vedação, faça a vedação, aí garanta a estanqueidade do sistema, ok? Pode passar, vamos lá. Aqui nós temos uma situação de reparo com a Asvorep 300, que ela é indicada a trincas. Na imagem da direita, ali onde vocês veem o tubo vazando, ela é um vídeo também. E eu vou pedir para que o nosso suporte também dê um play nesse vídeo. Essa imagem, ela é um vídeo, a da direita. E é um reparo com uma linha de 8 quilos, 8 bar ou 80 MCA, se tiver a turma do saneamento aí, para a gente falar uma linguagem próxima. 80 MCA ou 8 bar, ou 8 quilos. E o reparo dessa linha em operação. Ok? Com uma Asvorep. A recomendação, quando se instala uma Asvorep, não volta, nesse tipo de linha, é que tenha, pode dar um play novamente nesse vídeo até o final, vocês vão perceber que mesmo em operação, essa linha, ela vai fazer estanqueidade, e a recomendação é que se dê, não volta lá, que se dê o torque dobrado nessa linha, entendeu? Por quê? Porque ela está sob pressão. E aí a gente aumenta o torque para compensar essa força contrária, vamos assim dizer, que está atuando ali. E aí vocês podem perceber que antes dele fazer o torque desta linha, ela já vai dar a estanqueidade. Ele não terminou o torque e já fez a estanqueidade. Bom, vamos lá. Por quê? Repetindo, ela tem esse perfil de vedação. Ele é um perfil côncavo que faz todo esse trabalho aí de vedação estanque imediata. Então, ela tem esse tipo de propósito para uma trinca. E a gente falou de 300 milímetros de comprimento total e 150 para reparo. Qual é a razão disso? A razão disso é que a Asvorep é um perfil reticulado, ela não tem lábios de vedação. Então, é necessário você preservar 25% de cada lado, antes ao dano, para que você tenha a vedação perfeita. Nós temos acessórios também que podem auxiliar no fechamento do produto, que são cintas, essa azulzinha, vocês estão vendo, para diâmetros acima de 6 polegadas, e os grampos, que são até 6 polegadas. Eles auxiliam na instalação do produto. Importante, uma recomendação, que quando o produto estiver exposto a atmosferas agressivas, por exemplo, salinas, ou então estiver enterrado a tubulação, as conexões têm que ser revestidas com um filme termocontrátil, ou com uma torofita, densotape, wax tape,
aquela que melhor lhe convier. E a razão é muito simples. Quando se enterra, mesmo as conexões sendo feitas em aço inox, garantidas contra corrosão, quando encontradas diferenciais elétricos, existe o fenômeno da corrosão eletrolítica galvânica. Então, é necessário fazer esse tipo de proteção. O que não pode faltar na hora da instalação é o soquete e pontas Allen, o torquímetro. O torquímetro é muito interessante nós adotarmos ele no processo de instalação, porque o torque está recomendado na etiqueta. Nem mais e nem menos do que aquilo que a gente está estabelecendo. A borracha ela tem um coeficiente de dureza para garantir a resiliência do vai e volta na hora das expansões e contrações térmicas. E o torque, se você proporciona torque demais, ela fica tensionada, ela pode vitrificar, você pode diminuir, então, a vida útil do produto. A título de curiosidade, nós temos aplicações sem intervenções datadas de 87 até o momento. A grande vantagem das nossas abraçadeiras e acoplamentos é também o quê? Poder instalá-los e ficar tranquilo quanto à não necessidade de reaperto, ao contrário de flanges, por exemplo, que, logicamente, você tem que apertá-los. Bom, outros métodos de reparo, quando as abraçadeiras não conseguem compensar danos maiores que 91 ou 150 milímetros, que compreendem os nossos ranges de linhas, a gente sugere fazer um reparo do tipo carretel. Então, nós temos aí 2 acoplamentos, um em cada extremidade, e um trecho de tubo no meio. Porque a trinca, quando ela é maior que 150, a tendência dela crescer, dela avançar é muito grande. E essa tubulação ela pode, em algum momento, estar até condenada. Então, nós recomendamos efetivamente que vocês façam isso. Quando aplicar as abraçadeiras, tirar carepas, tirar possíveis rebarbas. Então, a lixa e a lima, elas são importantes nesse processo para que você não ofenda, não machuque a borracha, tá bom? Legal. Bom, aqui são as normas aplicáveis a padrões construtivos. Eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas é só a título de conhecimento. Então, essas normas que vocês estão vendo é onde se encontram os nossos acoplamentos e abraçadeiras. Vou dar um exemplo aqui metafórico com um flange. Por exemplo, eu quero um flange ASME B16.5. Qual é a junta que corresponde a esse flange dentro da norma ASME? A ASME B16.20 ou B16.21. Então, é onde se encontram os acoplamentos e abraçadeiras dentro de normas internacionais, ok? A título de curiosidade também, os acoplamentos e abraçadeiras, eles são todos certificados de acordo com a IACS, que é a Organização Internacional para Construção Naval, para classificação naval. Então, subentende-se que os acoplamentos e abraçadeiras estão absolutamente seguros quanto a testes de pressão, de impacto, de tração axial para os acoplamentos com essa característica, obviamente, resistência a fogo com alguns acessórios à parte que a gente também fornece, etc. Ok? Então, aqui nós temos alguns portfólios de aplicações. Aqui é no nosso campo de testes de flare, dentro da Asvotec, onde nós fazemos ali a linha de condução de ar e gases também para alimentação. Aqui nós temos uma aplicação um pouco mais interessante também, onde não simplesmente a gente pode reparar ou ligar tubos com acoplamentos e abraçadeiras, nós podemos também colocar e retirar válvulas de forma muito rápida. Lembra que um pouquinho mais no começo a gente falou que os acoplamentos são reaproveitáveis e as abraçadeiras também? Pois é, nesses momentos de intervenção essa lembrança é muito importante. Aqui um pouquinho mais de aplicações, ok? Estações de bombeamento. Aqui é no projeto onde a Asvotec comercializou para a seção onerosa da Petrobras, da P74, 75, 76, 77, os sistemas de recuperação de calor denominados VRU, é o Waste Heat Recovery Unit, são unidades recuperadoras de calor, onde nós
fornecemos em conjunto os acoplamentos para unir as linhas de exaustão das plataformas de petróleo. Aqui também uma linha do SAID em Indaiatuba, uma estação de bombeamento. Aqui nós temos uma aplicação típica com o ASVOREP. Aqui é uma foto muito interessante, onde nós falamos um pouquinho mais de união e de retirada de válvulas, por exemplo. Você pode ver que a caixa aberta para você movimentar esse conjunto, ela é muito pequena. Então isso facilita também bastante na hora de você fazer toda essa dinâmica do reparo ou da substituição. Aqui em barrilete de bombas também, que facilita bastante. Isso aqui é na Sanepar, lá no Paraná. Aqui um pouquinho mais das obras da Sanepar, com sistemas de válvula. E é isso. Bom, agora eu vou pedir para que jogue a imagem da câmera para mim. Eu vou fazer aqui para vocês algumas demonstrações práticas. Eu vou mostrar primeiro as peças, né, do que a gente falou aqui agora. E aqui na minha mão eu tenho uma abraçadeira da linha Open Flex, ok? Essa abraçadeira da linha Open Flex, ela é destinada a reparo de tubos, ok? Então, o que acontece? Essa abraçadeira, vocês podem notar que ela tem algumas achuras, alguns cortes aqui. E o motivo é muito simples. Ela é feita para que você abra completamente e envolva ela no tubo. O que tem que ser respeitado aqui numa escala maior, obviamente, nós temos como se fosse fatiada os lábios de vedação. O dano ele tem que estar concentrado aqui dentro deste perímetro, ok? Essa é a recomendação principal que nós temos com a Open Flex. Eu vou pegar aqui agora uma versão aberta para que vocês possam ver. Então aqui nós temos a versão dela aberta. Como vocês podem ver, nós não temos peças soltas aqui, tá? Ó, pode ver que eu estou chacoalhando, tá? O parafuso aqui não sai. Ele é retido com anéis O-ring, justamente para que você possa fazer depois esse fechamento. Aí você pode estar pensando aí, ela é difícil de fechar? Não, não é. Para facilitar a tua vida, existe esse acessório que a gente vende separadamente, que é uma cinta, é um grampo que faz essa questão aqui de fechamento, ok? Então, esse grampo, ele auxilia você a encontrar esses dois elementos de fechamento. O eixo roscado com os parafusos, ok? A borracha no interior, ela é rebitada também com rebites de inox, tá? Então, quando você comprar essa peça, ela vai exatamente assim para você. Quando você for aplicar, você vai abrir ela, envolver ela no tubo, fechar, parafusar, torquear e legal. A gente vai fazer mais no final, um pouquinho. A gente já está chegando aqui a 34 minutos de apresentação. Daqui a alguns minutinhos, a gente vai fazer uma rodada de respostas a algumas perguntas, mas eu já tenho aqui uma pergunta do Alessandro Prudente. Olá, Alessandro, seja muito bem-vindo à nossa live. E você me pergunta aqui, quais são as temperaturas máximas para utilização? Pois bem, nós temos diferentes elementos de vedação que podem equipar os nossos acoplamentos de abraçadeiras. Então, nós temos, por exemplo, o EPDM, que ele é indicado para água, ele é indicado para alguns ácidos leves, alcális, álcool anidro, etc. Ele vai de menos 20 até 100 graus. Nós temos o NBR PVC, que ele é tanto para água potável quanto para esgoto, aí falando mais para a turma de saneamento, que você pode ter um único produto para atender multipropósito. O NBR PVC ele também é compatível com óleo, hidrocarbonetos de petróleo, combustíveis, etc. E ela vai de menos 20 até 120 graus. Nós temos o Hypalon, que vai até 150, nós temos o Viton, que vai até 180, e nós temos a linha HT, alta temperatura, que vai até 250 graus, e ela é destinada às linhas de vapor. Então, o Viton HT ou o EPDM HT, alta temperatura, eles são destinados a linhas de vapor de água até 250 graus, ok? São linhas que normalmente apresentam grandes vazamentos aí. Nós vamos falar também, na nossa próxima live, que está para ser agendada, nós vamos repetir o convite para vocês posteriormente,
no segundo capítulo dessa live de abraçadeiras, nós falaremos um pouquinho de acoplamentos e as suas aplicações nos projetos. E aí a conversa vai ser bem interessante também para dar um pouquinho mais de expansão de conhecimento e consciência para vocês de onde pode ser também utilizada para projetos. Até aqui, ok, né? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a ASVOREP, tá? A ASVOREP é essa versão aqui mais compridinha, tá? Então ela tem um perfil de vedação, vou pegar aqui do lado, ela é reticulada, então ela tem dentro dela esse perfil aqui, que ele faz uma sobreposição. Ele é chanfrado aqui e aqui. Então ele faz essa sobreposição lá dentro, ok? Então quando ele faz essa sobreposição, o que acontece? Ele faz ali o fechamento e a vedação em função do torque que você vai dar no sentido radial, ela vai fechar. A recomendação específica com a ASVOREP é que você faça a linha de fechamento contrária ao dano. Se o dano estiver aqui em cima, fecha para baixo. Ok? Essa é a única recomendação. Tal como a linha OpenFlex, ela abre também e faz aí a vedação do tubo ali na hora. Ela também tem um sistema de segurança aqui para que os parafusos não caiam, não tem peça solta, tá? Não cai nada, nenhum componente. Essa ponte metálica ela é soldada na carcaça a ponto e não deixa também com que ela caia, tá bom? E ela também tem aqui um ponto que vocês podem visualizar aqui, que faz o auxílio com o grampo para fechamento e facilitar essa questão toda. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Thiago Leandro Sversucci. Bom dia. Bom dia, Thiago. Seja muito bem-vindo. E ele pergunta o seguinte: o produto atende linhas revestidas externamente com fibra devido ao acabamento irregular? Aí eu vou te responder alto e claro. Depende. Depende porque nós temos uma possibilidade de compensação de diâmetros externos que estejam eventualmente irregulares. Ela acaba se acomodando nessas irregularidades. Ela tem tolerâncias para mais e para menos ali. Se vocês olharem o catálogo, depois, inclusive, após essa live aqui, nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês. E as dúvidas que eventualmente nós não conseguirmos aqui, até por questão de tempo, elucidar, a gente pode responder em formato de agenda técnica para todos vocês. Tá? E nós vamos também enviar o catálogo para que vocês conheçam os ranges de diâmetros, as pressões atendidas, etc. Tá? Um fato interessante, então, aqui é o seguinte, por exemplo, essa aqui é uma ASVOREP, que ela é de 87 milímetros. Então, ela pega um tubo de 87 a 95. Se ele estiver dentro desse range, não é para você ter problema. Mas eu recomendo fortemente que quando você tem tubulações revestidas externamente com fibra, que você faça um trabalho ali naquele diâmetro externo para que ele fique o mais próximo possível de algo ali que esteja dentro de um diâmetro médio aceitável, ok? Então, nós mostramos um pouquinho mais. Aqui nós temos alguns componentes que fazem parte da linha OpenFlex. Então, nós temos aqui uma carcaça praticamente pronta, né, trabalhada. Então, ela vem uma chapa, ela é cortada em perfil reto, ela é estampada, depois ela é calandrada e ela passa por todo o processo lá e ela chega nesse resultado. Aqui o anel de borracha que vai dentro, ele é seccionado na linha OpenFlex, mas é um perfil de vedação aqui progressivo e ele é topo-topo, tá? Então, à medida que você fecha a abraçadeira em cima do tubo, ela faz a vedação topo-topo aqui. Ela se acomoda na largura da abraçadeira, não remontando dentro e fazendo a vedação ali extremamente estanque, ok? Pois bem, vamos lá. Nós temos aqui também os elementos de fixação que vão na carcaça, que elas vão justamente aqui, ó. Então, aqui numa menor escala, nós temos o pino liso, né, passante, e um roscado aqui embaixo, os parafusos em inox e os anéis O-ring e NBR com PVC. Tá? Por que NBR com PVC e não EPDM? O NBR com PVC ele tem uma característica muito interessante. Além de resistir a óleo, combustíveis, etc.,
e o que tiver no ambiente, né, em formato spray, etc., ele é muito eficiente com ozônio e com oxigênio, ok? Nós temos mais uma pergunta. Qual seria a recomendação de limites de pressão para a instalação em linhas vivas pressurizadas? Essa pergunta é do Gustavo Fuschini. Muito bom dia, Gustavo. Vamos lá. No nosso catálogo, na linha ASVOREP, por exemplo, que é essa peça que está aqui na mesa, nós temos uma limitação no menor diâmetro de 16 bar de pressão, ou 160 MCA. Então, 16 bar é o limite para ela. Na linha OpenFlex, no menor diâmetro, ela é 25 bar. Tá? Então, a linha OpenFlex, ela tem a OpenFlex 1L, que ela é de 48 milímetros até 168, e depois ela tem, acima de 168, ela deriva para 2L, 2LS, 2LU, 2H e 2XS. O que muda de uma abraçadeira para outra? É o padrão construtivo, é a robustez da carcaça dela, é o que diz respeito e o que manda também relativo à resistência à pressão. Então, nós temos, por exemplo, para um diâmetro de 800, uma abraçadeira capaz de resistir a 22 bar, tranquilamente. Elas têm ainda um coeficiente de segurança de mais 50%. Então, para projeto, por exemplo, se ela é para 16 bar, por exemplo, ela é para projeto 24 bar. Se a pressão de trabalho dela é 16, ela é para 24. Espero que eu tenha esclarecido a sua pergunta. Nós vamos agora fazer um teste aqui, como ato final da nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre a estanqueidade das abraçadeiras ASVOREP, tá bom? Nós temos aqui uma ASVOREP exatamente do mesmo diâmetro dessa. Eu vou aproximar aqui um pouco da câmera. Vocês podem ver que na nossa etiqueta aqui, ó, nós temos um QR Code. Aqui, vejam. Esse QR Code, eles estão agora nas nossas peças como um método de você escanear isso no seu celular e jogar diretamente para as instruções de montagem. Eventualmente você está no campo, você não tem o papel na mão e você quer entender como você deve fazer essa montagem de forma adequada. Então esse QR Code ele te joga para a nossa página diretamente para esse script aí de como aplicar a peça. Tá bom? Eu vou abrir agora mais um minutinho ou dois para que vocês possam fazer algumas perguntas ainda. Se vocês eventualmente tiverem, eu já vou fazer esclarecimento e já vou entrar na rodada desse teste aqui. Tá bom? Vamos lá. Carlos Eduardo Simões. Pelo que entendi, não há opções para hidrocarbonetos em alta temperatura acima da faixa do Viton. Correto? Depende. Nós temos a linha HT, de Viton HT, que é até 250 graus. O Viton, ele permite algumas cargas que eles podem suportar, eventualmente, a alguns hidrocarbonetos. Então, eu recomendo, Carlos, que vocês façam uma consulta técnica com a gente, falando pressão, temperatura, o que compõe esse hidrocarboneto, eventualmente, essa faixa de temperatura, para que nós possamos estudar e te dar aí uma opção bem interessante para que a gente possa ajudar você na sua solução, tá bom? Também não são abraçadeiras que permitam injeção de selante, correto? Correto. Elas não permitem injeção de selante. O próprio elemento de vedação, ele já faz a selabilidade dessa superfície, tá bom? E se a linha estiver corroída internamente com espessura muito fina, como evitar o risco de amassar a linha durante o aperto da abraçadeira? Essa é uma pergunta do Luiz Carlos Gregiani. Luiz Carlos, bom dia. É sempre muito interessante essa pergunta, muito boa, inclusive a pergunta que você fez agora. Eu vou te falar, é o seguinte, quando você vai aplicar essa abraçadeira numa linha que estiver muito corroída, é necessário de fato tomar certo cuidado. Então, é necessário você avaliar, de repente, com um martelinho mesmo, ou com uma punção, dá uma olhada como está a integridade dessa linha, e eu te adianto que em muitos casos a gente coloca ela em linhas bem corroídas, e o nível de corrosão
não tem influído tanto, e a razão é muito simples. Os níveis de torque que nós colocamos nas nossas abraçadeiras, eles são relativamente baixos. Devido ao design, à dureza da borracha, a resiliência dela, a formulação, etc., os níveis de torque, eles são relativamente muito baixos. Então, você pode aplicar sem grandes problemas, desde que com uma faixa de segurança. Eu peço até que, inclusive, nesses casos, vocês nos consultem para que nós possamos dar um aval um pouquinho mais acertado, ponto a ponto. Tá bom? Temos mais alguma pergunta? Eu acredito que não. Mas, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão técnica, alguma coisa que a gente possa ajudar vocês a deixar um pouquinho mais claro como que fica, tá? A gente vai ter o prazer de ajudar, tá? E vai ser sempre aí um desafio para a gente é apaixonado por resolver os problemas dos nossos clientes, tá bom? Nós vamos fazer um teste aqui hoje, então, com uma Svohep 300 de 87 milímetros. Essa Svohep, ela suporta a 16 bar de pressão. Essa é um trecho de tubo que ele está furado aqui, onde eu estou passando o dedo aqui por dentro, e ele está com água aqui. E eu vou pressurizar com óleo hidráulico aqui. E vocês vão ver aqui nesse manômetro, até se puder abaixar um pouquinho a câmera para nós, eu vou submeter essa linha a uma pressurização de 16 bar e posteriormente a 24 bar, que é a pressão de projeto, ok? Vamos dar início, então. Então, aqui nós temos 10 bar, 15, 20, 25 bar de pressão, tá? Até um pouquinho além aí do que a gente fala em projeto, tá? Então, aqui vocês veem realmente a segurança operacional. Nós não temos nenhum vazamento aparente no sistema, tá? Eu vou até erguer aqui para que vocês possam ver, tá bom? Nós não temos nenhum tipo de vazamento. A Svohep, ela é muito utilizada com intervenções, tá? Roberto Ávila da Braumat. Olá, Roberto. Muito bom dia. Roberto, pode ser feita a manutenção nas abraçadeiras com uma troca da borracha? Sim, podem ser feitas, tá? Isso a gente recomenda que seja feito aqui na fábrica. O cliente pode enviar a peça para a gente faz uma peritagem nela, a gente avalia a integridade do componente e faz a substituição dela e também dos elementos de fixação. Isso aqui é muito importante fazer depois de um tempo, se você quiser fazer uma troca, né, desses componentes. É um custo muito irrisório, ele custa às vezes 40% ou 50%, metade do preço de um produto novo, e ainda a gente te dá 1 ano de garantia depois, sem problema algum, tá bom? Diego da Rocha Ramos. Já vi. No vídeo não ficou claro como fica a vedação na emenda. Luciano de Andrade Granja. Luciano, muito bom dia. Tá? Vamos lá. A emenda da borracha, eu tenho aqui um trecho de borracha, né? Eu vou pegar a peça mesmo, que eu acho que vai ficar bem mais didático. Nós temos aqui um anel de borracha, certo? Vocês veem aqui um anel de borracha e ele está seccionado, tá? À medida em que você pressiona ela aqui, ela vai encontrar essas duas extremidades, tá? Neste encontro aqui, dentro da carcaça, ela não tem nenhuma fuga nesse trecho aqui, tá? Nenhuma fuga. Então, isso, muitos dos clientes nossos, como a Petrobras, por exemplo, antigamente faziam inspeção e faziam teste de estanqueidade em todas as peças. Hoje o requisito é liberado de inspeção. Então, nós não temos hoje essa necessidade, até porque é um produto usado há mais de 2 décadas pela Petrobras e por outros clientes, e que não influi em nada aqui relativo a esse encontro dessas extremidades. Ok? Vamos lá. Locais com diferença
Gilberto Muniz Barreto. Muito bom dia, Gilberto. Locais com diferença de diâmetro. Tem solução? Exemplo, vazamento numa redução cônica concêntrica. Bom, vamos lá. Vazamento na redução. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer como se fosse um funil de metal. A gente faz um funil de um diâmetro para o outro e coloca um acoplamento de um diâmetro menor de uma extremidade e um acoplamento com um diâmetro maior na outra extremidade. Tá? Eventualmente, se esse vazamento for exatamente na solda dessa redução concêntrica, aí, infelizmente, nós não teríamos essa solução. Tá ok? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Agradeço aí ao Omar Filho, que está online também com a gente. Muito obrigado pela parceria. A gente agradece a todos vocês que estão aqui online com a gente. Nós temos agora quantas pessoas aqui online? 34 participantes. Muito legal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero verdadeiramente que nós tenhamos colocado todas as questões aqui na mesa para vocês. A ideia de trazer essas lives para vocês é levar para o outro lado aí da câmera, nesses momentos de pandemia, muitos de vocês estão em home office, outros estão no escritório, é levar uma experiência muito parecida com aquela que a gente leva nas visitas presenciais. Nós teremos na semana que vem outras palestras bem interessantes. Nós teremos na semana que vem com o Adriano Meirelles a parte de institucional da Asvotec, onde ele vai mostrar bastante coisa legal, bastante conteúdo técnico do que efetivamente a gente faz. Então, trocadores de calor, válvulas, sistemas de flare, a gente faz vasos de pressão. Nós temos uma tradição de fornecimento muito grande no mercado. A Asvotec é uma empresa muito sólida, muito bem consolidada no mercado, no meio industrial. No dia 17/6, todas elas serão às 10 horas, no mesmo horário, no mesmo canal, via Teams. E nós teremos dia 17/6 com o Rodrigo Almeida, com a equipe dele, sistemas de flare. Então a gente vai falar um pouquinho mais de sistemas de queima de gases, de eficiência, etc. No dia 24/6 nós teremos de energia solar com o Emerson Bernardino, que vai falar de como você pode economizar em energia elétrica e transformar, fazer as suas estações aí de geração de energia nesses momentos aí agora. Tá? E no dia 1/7, com o engenheiro Ronaldo, nós teremos a apresentação de válvulas especiais. Pessoal, não percam, vão ser apresentações muito ricas, conteúdos muito legais, muito impactantes e que vão clarificar bastante para vocês. Fico por aqui, agradeço a todos vocês pela participação, agradeço pelas perguntas, tá? E eu fico totalmente à disposição de todos vocês. Meu e-mail é rodrigo.tavares@asvotec.com.br. Está na apresentação, muitos de vocês têm o nosso contato. Eventualmente, se precisarem também, o vendas@asvotec está disponível para fazer os direcionamentos e a gente vai aí elucidando possíveis dúvidas ponto a ponto, tá? Carlos Eduardo Simões, obrigado pela apresentação. Já me inscrevi na segunda palestra de válvulas e tenham um bom dia a todos vocês. Um forte abraço e contem com a Asvotec, se cuidem e vamos em frente. Forte abraço.